18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:01, boa noite pra você na sintonia certa, boa noite pra você, Karine Leão, equipe do 18 horas, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Carlão, boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E Karine sempre contando aí com a participação dos nossos ouvintes. Claro. É isso, pelo nosso WhatsApp que é o 994887592. Manda um zap pra gente. Participe. Fala exato a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Governo do Amazonas na mira do Ministério Público Federal. O governo do Amazonas tem que explicar sobre as ações feitas para enfrentar o desmatamento e as queimadas. Em Brasília, a Câmara dos Deputados se mobiliza para revisar reforma tributária. Números de roubos no Amazonas estão subnotificados. 6:02, mais uma vez, hein? Agradeço a sua participação, agradeço a sua presença aí em 100,7. Boa noite. Vamos juntos com os destaques desta quinta-feira, 9 de novembro de 2023, em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que obrigue o governo do Amazonas a apresentar documentos e provas das medidas adotadas desde 2019 para enfrentar os fenômenos climáticos e os incêndios florestais, chamando a atenção, Karine. Carlão, o que acontece? O Ministério Público quer analisar se as medidas feitas pelo governo do estado do Amazonas foram suficientes para o estado enfrentar o desmatamento, incluindo aí queimadas e os incêndios florestais. Não tá fácil, viu? Vai ter que explicar direitinho. E quem está aqui ao vivo com a gente para falar mais informações a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, o governo vai ter alguma coisa para mostrar? Afinal de contas, a gente sabe que esse ano passamos por esse período todo sem o menor planejamento do governo do estado. Conta mais pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Não só para mostrar como ele realmente vai ter que provar para o Ministério Público Federal que realmente estava fazendo ali ações de enfrentamento, ações efetivas, né? Foram realizadas para combater toda essa situação. Toda essa ação, Karine, veio por conta aí depois desses 3 meses, né? Que a gente realmente amanheceu aí debaixo de fumaça. E aí agora, né? O Ministério Público Federal acionou a Justiça Federal, né? E o Ministério Público busca realmente explicações do governo aqui do estado sobre o combate às queimadas e aos incêndios florestais. O MPF quer saber quais foram as medidas que foram tomadas e se elas realmente foram suficientes para enfrentarem aí os fenômenos climáticos. E já que a prefeitura aqui de Manaus afirma que o fogo teria origem em municípios da região metropolitana, né? A prefeitura já disse algumas vezes, né? Viria do Careiro da Várzea, de Altazes, Iranduba, mas o governo do Amazonas nega toda essa possibilidade. O governo estadual nega a relação entre as queimadas e a fumaça que invade a nossa cidade de Manaus, que invadiu nos últimos dias. E o MPF quer agora que o governador Wilson Lima apresente, né, toda a documentação e provas do trabalho que foi feito pelo governo do Amazonas para prevenir e controlar o desmatamento e as queimadas aqui na nossa região, para verificar ou descartar se houve ou não uma omissão por parte do governo aqui do estado em relação ao problema, Karine. Pra gente entender um pouco mais, né, como é que vai funcionar, né, essa apresentação de documentos, o que o governo vai precisar aprovar ou não à Justiça Federal, eu conversei com o Procurador da República, o Rafael da Silva Rocha, sobre essa ação. Vamos conferir. O pedido de exibição de documentos foi direcionado ao chefe da Casa Civil, porque na estrutura do governo, esse é o órgão que reúne informações sobre a atuação dos outros órgãos estaduais e também define prioridades em relação à alocação de recursos e pessoal. Veja que a questão é muito mais ampla do que simplesmente saber se os esforços empreendidos pelo Corpo de Bombeiros ou pela Secretaria de Meio Ambiente foram suficientes para apagar os focos de incêndio que apareceram nas últimas semanas. O
que se quer entender, na verdade, é por que as políticas públicas estaduais fracassaram e não conseguiram atingir o objetivo de reduzir o desmatamento. A partir desse diagnóstico, o Ministério Público vai se posicionar e decidir se vai ou não responsabilizar o governo do estado pela fumaça que tanto afeta a saúde da população. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do procurador, da República, o Rafael da Silva Rocha. O MPF, Karime, acompanha as políticas estaduais em relação ao desmatamento e às queimadas aqui no Amazonas desde o ano de 2019. E o próprio governo estadual reconhece que a medida de execução do Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento e Queimadas aqui no nosso Amazonas, nos últimos 2 anos, foi de apenas 43%. Ou seja, menos da metade das ações planejadas pelo governo do Amazonas foram executadas para combater toda essa questão e toda essa crise que a gente vem vivendo, Toda essa ação do Ministério Público Federal agora, eles usaram aí como base um estudo da Fiocruz que demonstrou que realmente as áreas mais afetadas pelo fogo na Amazônia afetam diretamente a saúde, E principalmente das nossas crianças. A gente teve realmente uma crescente aí nos problemas respiratórios, mas que dobraram, nos últimos dias com relação a tudo isso. Eu acho que quem não tá sentindo os impactos de toda essa situação é muito difícil. Acho que é aquela questão, no boletim da Defesa Civil, falando da estiagem, fala 62 municípios atingidos e 600 mil pessoas. Não toda a população do estado do Amazonas foi atingida. Nesse estudo da Fiocruz é sério, Nathalie? Porque estava vendo, ele apontou o seguinte, que o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou, E que o número de mortes infantis por causa desses problemas respiratórios também cresceu em 5 de 9 estados aqui da Amazônia Legal. A gente teve morte de criança, vítimas dessa qualidade do ar. Isso é muito sério. Alguém tem que ser responsabilizado. A verdade realmente é que todo mundo sofreu, uns com mais, outros com menos intensidade. E no meio todos nós, toda a população, exatamente. E no meio disso tudo, tem o governador do Amazonas, o Wilson Lima, dizendo que a fumaça, que cobriu Manaus vem de outros estados, A fumaça não viria da região metropolitana. As autoridades aqui do estado chegaram a citar que a fumaça viria até mesmo, da região nordeste aqui do país, como do Piauí, Maranhão, até a Bahia foi citada, nos últimos dias, Mas aí agora o problema foi agravado por uma série de fatores, o Wilson Lima chegou a dizer, e a gente sabe, realmente, tudo isso é reflexo do El Niño severo. Sim. A gente, sabe que a estiagem, a seca histórica, essa questão das queimadas, mas o governo, ele já tinha conhecimento de toda essa situação, Karime? Pois então, a previsão do El Niño severo, a gente falou aqui no programa 18 horas, em maio, a ONU emitiu um alerta a respeito desse El Niño e dos efeitos devastadores. Eles usaram essa palavra, devastadores, do efeito do El Niño este ano. Os gestores responsáveis, o que eles fizeram? Se planejaram. Aqui a gente viu que não houve planejamento nenhum, não houve nada, absolutamente nada. Antecipado, no caso. Não teve nada, Carlão? O que a gente viu? A gente viu tudo chegar numa situação das pessoas ficarem sem água, sem comida, sem remédio, para o quê? Pedir para o governo federal dinheiro. Aí veio dinheiro, que foi uma maravilha, Agora, a ação mesmo nós não vimos. Mas aí agora, Karime, o governo do Amazonas, o governador Wilson Lima vai realmente ter que provar se houve omissão ou não por parte do estado, como a gente bem disse aqui, São inúmeros os problemas, todos nós somos diretamente afetados por toda essa crise ambiental, que nós estamos vivendo aqui na nossa Amazônia, e agora eles vão ter que provar, Realmente as ações foram efetivas ou não? Senão eles vão ter que se explicar aí com a Justiça Federal. Porque o que vai acontecer? Esses documentos que o Ministério Público Federal pediu, eles podem embasar uma futura ação de responsabilização do Estado por todo esse
prejuízo toda essa situação que estamos vivendo aqui no estado do Amazonas, não é, Nathalie? Exatamente, Karime. O promotor disse que esses documentos, né, devem ser apresentados para que realmente, né, eles não estão buscando um culpado de toda essa situação, mas o estado precisa realmente comprovar as ações que foram feitas, as ações que foram realizadas de 2019 para cá, já que o governo tinha conhecimento de toda essa situação, de toda essa crise climática. Exato, Karime. e até que enfim algum órgão de controle está agindo, não é, Nathalie? Obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Rio Negro, olha lá, baixou 4 centímetros nas últimas 48 horas após uma sequência de subida, hein, Karime? Então, Carlão, agora a cota d'água hoje chegou a 13 metros e 18 centímetros. A gente não sai dessa, né? Estamos patinando, vai bem. Sobe e desce. Enfim, o Serviço Geológico do Brasil diz que essas pequenas descidas fazem parte, sim, do processo de estabilização do rio. Mas vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Desde o recorde histórico de vazante de 12 metros e 70 centímetros, no último dia 28 de outubro, o rio subiu 48 centímetros até essa quinta-feira. No ano passado, no mesmo período, as águas já haviam passado de 1 metro. A cota chegou essa semana a 13 metros e 22 centímetros, mas com os 4 centímetros que vazaram na quarta-feira e hoje, a régua do Porto de Manaus mediu 13 metros e 18 centímetros nessa quinta-feira. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a nova descida das águas faz parte do processo de estabilidade do rio. É o que diz a pesquisadora em geociências do órgão, Jussara Cury. Essas oscilações, né? Pequenas subidas e descidas. Também ocorre em Manacapuru e mais ajusante em Taquatiara. Então, ainda estamos nessa fase de estabilidade no processo da vazante para o rio voltar a subir e recuperar seus níveis, que no momento estão muito baixos para a época. Então, essas águas que chegam no momento aqui em Manaus são contribuições das semanas anteriores nas duas principais bacias, a bacia do Negro e a do Solimões. A do Solimões é a que mais contribui para essa estabilidade do nível do rio aqui na região metropolitana. Nas semanas anteriores, Tabatinga apresentou primeiro estabilidade, depois descidas pequenas e maiores. Agora o Solimões começa a subir de novo em Tabatinga por causa das chuvas na região dos Andes. Só que dessa vez, a chuva não é mais isolada e sim distribuída em torno de toda a bacia do Solimões, conforme Jussara Cury. Então, os prognósticos climáticos indicam um retorno do período chuvoso ali nas cabeceiras, e isso vai contribuir para a recuperação do rio Solimões e essa distribuição das águas ao longo da bacia, chegando provavelmente aqui em Manaus em 2 semanas. Então, essa fase de recuperação que estamos vivenciando agora, é normal apresentar essas oscilações. O que não é normal, os níveis estarem muito baixos, como foram impactados pela essa estiagem de 2023, que foi severa para toda a bacia. O rio Madeira também apresenta sinais de recuperação, segundo a pesquisadora Jussara Cury. Então, em Porto Velho, o rio Madeira subiu em 3 dias 2 metros, o que vai indicar uma recuperação, né, em toda essa calha, chegando as águas aqui em Maitá e provavelmente também em Itacoatiara, contribuindo para a subida do nível do rio. Depois de meses sem chuvas, que levaram a bacia do Amazonas à pior seca em mais de um século, com os rios atingindo os piores níveis em 121 anos, a partir do dia 15 de novembro, a previsão do Serviço Geológico do Brasil é que a chuva se distribua ao longo de toda a bacia, melhorando o nível dos rios. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h14. O Amazonas é o estado com maior diferença entre os números de vítimas autodeclaradas de roubo e os números de registros na polícia. É o que aponta os dados sobre a violência no país da Fundação Getúlio Vargas, Karime. Ou seja, Carlão, grande parte das pessoas vítimas de roubo não registram o boletim de ocorrência e os casos não aparecem nos números oficiais da violência. Ou seja, os números ficam subnotificados.
dados. Isso significa que a violência aqui no Amazonas, na realidade, é muito mais grave do que mostram as estatísticas oficiais. E o repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações a respeito desse estudo. Boa noite, André. Então, qual é a diferença aí entre os registros oficiais de casos de roubos e o que a população declara? O estudo mostra isso? Conta mais. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, em um dos dados da Fundação Getúlio Vargas, esse que foi disponibilizado do ano de 2021, é possível observar que a taxa de vitimização referente à do registro total por 100 mil habitantes coloca aí o Amazonas no topo da lista. A análise é a seguinte: das 4.701 vítimas, apenas 999 dos casos desse tipo de crime foram registrados na delegacia. A gente traz os dados aqui que a diferença é de 3.702 casos que não foram registrados. O que isso significa, né? Significa que mais de 4.700 roubos que teve, desses mais de 4.700 roubos, mais de 3.700 não entram nas estatísticas, né? Não são computadas. Então isso dá a impressão de que a violência de roubo não está alarmante, né? Por isso que, na realidade, os dados da Secretaria de Segurança Pública, às vezes divulgados, não condizem com o dia a dia, com a realidade, né? Com a situação da população e dessas vítimas que sofrem diariamente com roubos e vários assaltos, como os assaltos a ônibus também, que a gente fala aqui dos assaltos a ônibus porque tem os dados também ali da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, que mostra essa situação, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dados. E essa pesquisa da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, traz dados sobre a percepção de segurança pública, né? Então, isso é em todo o Brasil. Por exemplo, tem um estudo aqui que o número de pessoas que declaram ter sido vítimas de roubo ou vivem com alguém que sofreu esse tipo de crime é, em média, isso no país, 5 vezes maior do que os casos registrados, né? Então, por isso eu conversei com o especialista em segurança pública, o Coronel Walter Cruz, para falar o que expõe a alta subnotificação do crime aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir a fala dele. E o que é a subnotificação? É exatamente a ausência do registro sobre aquele crime ou furto que a pessoa sofreu. A pessoa não vai para a delegacia, muitas das vezes, primeiro, por medo, às vezes existe um medo das delegacias estarem em alguns bairros afastados. Segundo, por ela, às vezes, a delegacia não está funcionando e a pessoa cria um descrédito. E o terceiro, por não acreditar que aquela ocorrência que ela está registrando vai ser resolvida. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu aí o Coronel Walter Cruz, né? Ele que é especialista em segurança pública e traz mais informações. Ele continua falando aqui com a gente sobre esses problemas de subnotificação que tem relação direta com o tipo de crime e a área onde aconteceram, né? Por exemplo, as vítimas não costumam registrar um caso de violência feita contra ou por um chefe de milícia ou do tráfico, por exemplo, de acordo com essa pesquisa da FGV. E segundo o Coronel Walter Cruz, o que acontece é exatamente a descrença que hoje a população tem no sistema. Por isso acontece essa falta, muitas das vezes, também desse registro. Mas como é que pode melhorar isso, né? Essa situação, ele vai contar isso pra gente. Vamos acompanhar. Primeiro, fazendo com que as delegacias fiquem abertas 24 horas. Segundo, fazendo com que haja ferramentas para que haja uma maior interação entre o cidadão e a polícia. E aqui eu quero citar ferramentas de aplicativos de tecnologia que podem ser utilizados tanto nos smartphones como nos computadores. E, por último, a questão do cidadão poder ter um melhor acesso, tanto nas delegacias como nos smartphones, para que haja um retorno daquilo que ele colocou. Ou seja, ele faz o registro e a delegacia, ou a autoridade, ou o investigador, o comissário ou o policial informa para ele que em 48 horas será dada a ele
algum tipo de solução, ou que o caso está em andamento, ou que o caso está registrado, porque sem isso, realmente, os casos de subnotificação vão continuar acontecendo, porque hoje há uma descrença no sistema. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do coronel Walter Cruz, né, especialista em segurança pública. Ele também pontuou aí algo muito importante, né, o que talvez esteja atrapalhando nos registros são as delegacias, né, que muitas das vezes funcionam até às 6 da tarde, algumas, e em feriado, né, muitas delas nem sequer abrem, né. E a gente traz também agora, como falávamos no começo, essa estatística, né, do transporte público de Manaus, que registra uma média de 3 assaltos por dia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os micro-ônibus do tipo amarelinho, por exemplo, estão entre os alvos dos assaltantes, né? Talvez os ouvintes estejam falando assim, 3 por dia? De repente também é subnotificado. É muito mais, é uma subnotificação. Então, 3 é só ali na esquina. Exatamente. E como falamos no começo, né, Karime, Carlão, casos de roubo não entram nas estatísticas, não são computados, então isso dá a impressão de que a violência de roubo não está alarmante, né? E por isso eu conversei aqui, a gente está ouvindo os ouvintes aqui da rádio, né, Mix, eu ouvi também a Sara Valente, ela que é, na verdade, recepcionista, ela que necessita do transporte público diariamente, ela conta pra gente qual é a experiência dela. Vamos ouvir Sara Valente. Pelo que dá para perceber é que o prefeito só se preocupa com paisagem, né? Ele gosta de ajeitar uma pintura ali, uma pintura aqui, um ônibus aqui, outro ali. Não que a gente não precisa, né? Mas nesse momento, na verdade, já faz um bom tempo que a gente precisa, além de tudo isso, dessas melhorias, a gente precisa de segurança, que a gente não tem. Hoje em dia você não pode mais pegar um ônibus pensando que está seguro, porque não está. Meu irmão, mês passado, ele foi assaltado no 640, era 11 horas da noite, ele estava voltando do trabalho. Quando ele entrou naquela muvuca toda, ele não se atentou. Quando ele pegou de volta no bolso dele, já não estava mais o celular. E vice-versa, várias outras pessoas que eu conheço que já foram assaltadas. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu aí uma das nossas ouvintes, né, Sara Valente, falando aí sobre a situação, a experiência dela do dia a dia, né? Então, a gente também procurou a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, que informou que a modalidade registra uma média de 3 assaltos diariamente, mas que os dados apontam que o índice desse tipo de crime reduziu entre janeiro e setembro deste ano na comparação com 2022, ou seja, são registrados aí 3 assaltos por dia, mas como a gente veio falando também de acordo com essa pesquisa da FGV, né, tem essa subnotificação, tem também esse desencontro, muitos não conseguem registrar, então é importante, né, frisar aqui que as pessoas precisam fazer essa denúncia para que entre nas estatísticas e aí no final a gente consiga ter políticas públicas de segurança, estratégias, né, para melhorar a vida do cidadão, né, André? Exatamente. E também mostrar que, né, não é somente 3 assaltos por dia, como os próprios ouvintes estão falando aqui pra gente, que é muito mais do que isso, né? Então precisa haver a denúncia para poder entrar nas estatísticas e nos dados da Secretaria de Segurança Pública, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora são 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, é a famosa Black Friday. A Black Friday está chegando e com ela as expectativas dos consumidores aumentam em relação aos preços que serão oferecidos aí no comércio. Todo mundo na expectativa. Exato, Carlão. E pensando nisso, o Procon Amazonas vai intensificar aí, está intensificando já as fiscalizações no período que antecede a Black Friday, para não cair naquela Black Fraude, né? Fraude total, né? Exato. Tomar cuidado. Esse ano, a Black Friday cai no dia 24 de novembro. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor-presidente do Procon e traz os detalhes pra gente. Promoções e mais promoções. É assim que o comércio fica repleto de preços tentadores. A ideia iniciou nos Estados Unidos e se popularizou pelo mundo. O foco é aproveitar os descontos da Black Friday, que acontece na última sexta-feira de novembro. Apesar das vantagens, é necessário ficar atento aos detalhes e o Procon Amazonas já iniciou as fiscalizações aqui pela capital. O diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, traz um exemplo do que aconteceu no último ano. Todo mundo escuta Black Friday,
fraude, metade do dobro, e de fato, eles tinham aumentado o preço e etiquetado com o preço anterior. Quando nós destacamos a etiqueta, nós identificamos. Então é até uma forma que o consumidor tem no ato da compra de verificar se está acontecendo esse tipo de coisa quando um produto é etiquetado em cima de outra etiqueta, sobre-etiquetado. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de troca ou devolução, no prazo de 7 dias para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, aquisições feitas em sites, telefone ou em domicílio, desde que o vendedor não porte o produto à pronta entrega. Já os produtos adquiridos na loja física cumprem a política de troca dos respectivos estabelecimentos, exceto em caso de defeitos. Os prazos para a reclamação de defeitos aparentes é de fácil constatação. São de 30 dias para produtos não duráveis. Por sua vez, os produtos duráveis, como os automóveis, as máquinas de lavar, roupas, possuem prazo de 90 dias a contar da entrega efetiva do produto. Outra situação que também pode acontecer é que os preços estão sujeitos a alterações conforme as formas de pagamento. O lojista pode definir as regras, como explica o presidente do Procon. É possível que o lojista determine um número de produtos e um percentual de desconto que ele vai aplicar na loja dele. Não é obrigatório todo mundo participar e nem todos os produtos estarem com descontos. Isso é decisão do lojista. Mas se ele está ofertando, ele tem que ser transparente com o consumidor. E aos consumidores, é importante ficar de olho aos mínimos detalhes para não cair nas fraudes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem as últimas informações do que está acontecendo de mais relevante na nossa capital. Boa noite, Cadu. Então, depois da vitória do governo no Senado, agora a Câmara dos Deputados está se mobilizando para revisar a reforma tributária. E como é que seguimos aí com a Zona Franca de Manaus? Cadu, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o texto da reforma tributária que foi aprovado ontem à noite no Senado, ele vai ser encaminhado de volta para a Câmara na semana que vem, semana quebrada, né, no meio aí por causa do feriado de 15 de novembro, dia da proclamação da República. Semana que vem não vai ter nada por aqui, viu? Mas na outra semana, Karime, de 20 a 24, a expectativa é de que a Câmara volte a discutir a reforma tributária para analisar o texto que foi aprovado pelo Senado, porque é assim que funciona em um parlamento bicameral, Karime. A Câmara discute, vota e aprova a proposta, depois vem o Senado, analisa o que foi aprovado na Câmara, discute novamente, vota e aprova. E se o Senado fizer mudanças, a proposta volta para a Câmara, que faz a revisão do que foi aprovado no Senado. Complicado, né? Mas é assim que é por lei. E no caso de PEC, Karime, que é uma proposta de emenda à Constituição, no caso aí a PEC 45 da reforma tributária, não precisa passar pela sanção do presidente da República. É o Congresso Nacional que promulga a matéria, que passa a se tornar lei em seguida. E a reforma tributária, Karime, ela está exatamente nesse trânsito entre Senado e Câmara. Pensa que vai ser fácil? Não vai ser, Karime. Por quê? Enquanto que o Senado votava a reforma ontem à noite, as lideranças na Câmara já discutiam nos bastidores o que vão fazer com o texto que vai sair do Senado. De um lado, Karime, tem a oposição, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma campanha pesada contra a reforma. A ideia é impedir que o governo consiga os 308 votos dos deputados que são necessários para aprovar de novo essa matéria. E de outro lado, Karime, tem os partidos do Centrão de Arthur Lira que querem desmembrar o texto da reforma. Ou seja, eles querem fatiar o texto e aprovar só aquilo que é consenso. A gente já falou que a reforma tributária ela não é um assunto totalmente 100% consensuado, né? Tem muita divergência. Então, o Centrão, os partidos de centro, colocaram o governo contra a parede e ofereceram essa única saída para promulgar a
reforma ainda esse ano. A gente falou que o governo tinha o sonho aí de promulgar essa reforma, de ter essa vitória ainda esse ano. Vai custar caro para o governo. Resumindo, Karime, a vitória de ontem foi ontem. Agora vem a outra batalha que vai ser na Câmara. Começa do zero. Mas voltando à votação de ontem, Karime, no Senado, eu separei um trecho aí do discurso do senador Eduardo Braga, que foi o relator dessa reforma. Vamos ouvir a fala dele logo após a votação. Chegou o dia de escrever uma nova página da nossa história. Não foi fácil chegar até aqui. Muitos tentaram e acabaram frustrados durante as últimas 4 décadas. Se conseguimos hoje dar mais um passo importante para entregar ao país um novo sistema tributário, estejam certos de que essa não será uma conquista de uma só pessoa ou de um só governo, mas uma vitória da democracia brasileira. Este não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. O texto ao qual chegamos não é uma obra de arte perfeita, mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. Aliás, é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em um regime democrático, o que dá a dimensão da responsabilidade de cada um de nós na decisão que tomaremos e tomamos no dia de hoje. E o placar, senhor presidente, do plenário, em 2 sessões de escrutínio secreto, deu a dimensão da nossa vitória. 53 votos favoráveis ao texto da reforma tributária. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, que é relator da reforma tributária, comemorando aí a aprovação do primeiro texto da reforma, né, Cadu? Exatamente, comemorando, até porque foi uma votação histórica. Inclusive, sim, discutir essa matéria, como disse Braga, né? Foi histórico, né? Ter passado uma reforma tributária, a primeira revisão do sistema tributário brasileiro pós-redemocratização do nosso país, né? E essa reforma tributária, Karime, com certeza, ela foi o maior desafio de Eduardo Braga como senador da República. Quem acompanhou de perto viu que foram muitas audiências, foram muitas pesquisas entregues a ele, foram muitas emendas, centenas de emendas que tiveram de ser analisadas uma a uma, fora a pressão política, né? E Braga fez muitas mudanças no texto que foi aprovado pela Câmara, que foi uma aprovação meio assodada, uma discussão muito apressada, inclusive na parte que trata da Zona Franca de Manaus. A gente falou sobre isso. Agora vai ter a CID Zona Franca. Ele aprimorou o texto e conseguiu preservar a competitividade da Zona Franca. Houve consenso com o governo do Estado, houve consenso com a indústria, mesmo diante da forte pressão política dos partidos e também dos setores econômicos que são contrários ao nosso modelo. Então, ontem foi um dia de vitória, não só para o governo, foi um dia histórico para o senador Eduardo Braga, mas também foi um dia de vitória para a Zona Franca de Manaus. A gente espera que o texto que foi aprovado lá seja mantido pela Câmara. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, agora falando com o deputado Sidney Leite, representante aqui do Amazonas, foi eleito relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso. Confere, Cadu. Confere, Carlão, essa comissão mista formada por deputados e senadores, que foi instalada hoje no Congresso Nacional, ela tem o objetivo de acompanhar e também fiscalizar as ações do governo que são voltadas às mudanças climáticas. Mas, nesse primeiro momento, Carlão, essa comissão ela vai organizar os temas que vão ser levados para a COP28, que acontece lá em Dubai, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Quem vai liderar a comitiva brasileira é a ministra Marina Silva. O deputado Sidney Leite, ele foi eleito relator dessa comissão mista. É ele quem vai dar o direcionamento dos trabalhos e também preparar o Brasil para a COP28. É uma tarefa muito importante, Carlão, e representativa também, ainda mais tendo um amazonense relator dos trabalhos voltados à questão climática. A gente sabe que a Amazônia hoje é o tema principal, o Brasil está acompanhando as questões climáticas que estão acontecendo, a seca dos rios, a fumaceira na capital e no interior, tudo isso está repercutindo aqui e nada melhor que ter um amazonense representando essa questão, esse assunto, esse tema climático na COP28. Mudando de assunto, Carlão, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou
hoje um projeto que foi relatado pelo deputado Capitão Alberto Neto, que permite que funcionários de uma empresa estatal possam ser aproveitados por outra estatal sem precisar de concurso público. Interessante isso aqui, Carlão, porque há muitos casos em que um profissional que é muito qualificado, tem curso, tem estrada, tem experiência, ele perde o emprego ou ele é rebaixado, desce para outra função com a saída da diretoria, da gerência, cargo político, né? Que você está numa função, você sobra para a diretoria por meio de indicação política. Se o projeto virar lei, esse profissional vai poder ser requisitado por outra estatal desde que ele assuma a mesma função e o mesmo salário. A intenção, como eu disse, é pular essa etapa do concurso público, é evitar que a pessoa tenha que fazer um outro concurso para entrar numa outra estatal, entre Petrobras e outra empresa, digamos, Correios. Duas estatais, são assuntos diferentes, mas estou só exemplificando. E dessa forma aproveitar o potencial de trabalho desse profissional, evitar o desemprego e também manter a qualidade dos serviços das estatais. Apesar que as estatais não são muito bem faladas, mas dentro dessas corporações tem muito profissional muito bem qualificado. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, parece que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a fusão entre o PTB e o Patriota, é isso? É isso, Karime. Com a fusão do PTB e Patriotas, nasce, portanto, o partido Renovação Democrática. O número vai ser 25 lá na urna. Essa decisão foi tomada ontem à noite pelo colegiado do TSE, que entendeu que os dois partidos cumpriram todos os requisitos para fazer a fusão. Mas o que isso muda, Karime? Praticamente nada, viu? Nada pra gente, tá? Como eleitor, mas para eles muda muita coisa. O PTB não tem nenhum representante na Câmara, não conseguiu eleger ninguém, e o Patriotas tem 5 parlamentares em sua bancada, então continua sendo um partido pequeno, mas o objetivo é continuar vivo na política, Karime, para que os dois partidos não desapareçam de vez, não percam o fundo eleitoral, que no ano que vem vai ser bem maior. A saída vai ser fazer a fusão. Então no ano que vem teremos uma legenda, número 25, Renovação Democrática, que vai participar do processo eleitoral das eleições municipais. É dinheiro entrando no caixa desse novo partido, Karime. Volto com vocês. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Até amanhã. Agora 6h36. 18 horas. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Atenção, hein? Enfermeiros do Amazonas não estão aceitando a recontratação proposta pelo governo do estado. Entre os motivos, o salário mais baixo. Mix. E agora vamos conferir tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 34% e 95%. Mix. 6h37, falando agora de saúde pública, hein? É que os enfermeiros não estão aderindo ao chamamento do governo do estado, que quer contratar de forma direta esses profissionais, pagando salários mais baixos, hein, cara? Pois é, faltam apenas 2 dias aí para o final do prazo para a adesão a essa contratação direta. E poucos profissionais estão aceitando as condições impostas pelo governo. E entre os motivos está aí, né? Porque o governo do estado quer pagar um salário mais baixo. Bom, e isso levou a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Graciete Mouzinho, a fazer um apelo desesperado, sugerindo inclusive que os enfermeiros façam aí uma fraude documental. Vamos conferir o áudio da presidente do sindicato. Mandaram uma mensagem para mim de lá da SES. Se vocês não se inscreverem, vão entrar outras pessoas no lugar. Vocês sabem disso, né? Que se não suprir a necessidade, entram outras pessoas para suprir essa necessidade daqueles que não se inscreveram. Então, por gentileza, avise os colegas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, por favor, se inscrevam.
tá? Por gentileza, faça a inscrição de vocês. Vocês só tem hoje e amanhã. Não vai abrir mais para inscrição. Não deixe que outras pessoas entrem no lugar de vocês. Se não tiver, o nada consta. Leva o Corém, envia a carteirinha do Corém, entendeu? Não deixe que isso atrapalhe a contratação de vocês. Mande todo o documento. Não tem o nada consta? Envie só a carteira. Pronto, bate a foto, envia. Depois a gente vê o nada consta, mas faz a inscrição, gente. Não deixe nada atrapalhar. Façam isso, tá bom? Mande a foto do Corém, tá? E é isso. Vamos lá, gente. Bora se inscrever. É a hora de vocês serem contratados e sair desse cativeiro. Chegou a hora de vocês saírem dessa situação que vocês se encontram. Se inscrevam, por favor. Mande a carteira do Corém se não tem nada consta, se não tem o parcelamento. Mas vão se inscrever, não percam a oportunidade. Mande pro grupo lá de vocês, da Queiroz, da Manaus. Quem não se inscreveu, que se inscreva agora, tá? Envie também lá para vocês, colegas que vocês trabalham na Copian, vá no PV dos colegas, pergunte se já se inscreveram, que se inscrevam, gente, tá bom? A gente sabe que daí o pessoal não quer, mas mande pro pessoal. Quem trabalhou nessa época, que saiu, né, em novembro de 2022, que se inscrevam, bora lá, avisa os amigos que saíram nessa época, que foi intermitente, que tirou só um plantão, que tava um dia só na escala de novembro, que se inscrevam, vão lá, se inscrevam, que chegou a hora de vocês ter o trabalho de vocês, receber em dias, não atrasar, não percam essa oportunidade, gente. Aqueles que era avulso, que fazia só inscrição no livro, que não participava de escala porque avulso não colocava na escala, pegue a foto do livro, envie a foto do livro de novembro de 2022, bora lá, meu povo, chegou a hora de vocês, não pode deixar passar essa oportunidade. Quem tem a especialidade em UTI, as outras especialidades, vão lá, gente. 18 horas. Muito estranho, hein, Karine? É quase uma coação isso, né? Não tá muito correto, estranha gente. essa fala. É muito estranha, para ganhar menos. O que a presidente está fazendo é assédio, e assédio é crime. Pressionar desta forma quem não quer assinar um termo de adesão é criminoso. Vamos lá, pessoal. Ninguém é obrigado, né, Carlão, a concordar com redução de valores de plantão. Gente, vai ganhar menos. E há nesse áudio aí uma clara ameaça, dizendo velada, que se não houver a adesão dos profissionais qualificados, o governo vai ser obrigado a contratar outros profissionais sem qualificação para atuar no atendimento das UTIs. Gente, isso é um crime, isso está muito errado, né, Carlão? Karine, isso pode inclusive colocar em risco a vida dos pacientes que precisam de tratamento intensivo. Sobre isso nós já falamos inclusive várias vezes aqui. Nós não estamos falando, nós estamos alertando nesse processo aí, aqui no programa. E essa substituição preocupa até o Sindicato dos Médicos, que publicou inclusive uma nota advertindo para essa mudança na Secretaria de Saúde, visando apenas reduzir os custos sem a preocupação com a vida dos pacientes. Isso aí não tem como. Carlão, olha só, são cerca de 300 enfermeiros que atuam nas UTIs dos hospitais aqui do estado do Amazonas e cerca de 200 não aceitam a contratação de forma direta pelo governo do estado, com os valores oferecidos, que, como a gente falou, são bem abaixo do piso da categoria que foi recentemente aprovado. Realmente é inaceitável. Exato. Trocar esses profissionais, que são extremamente qualificados, por enfermeiros sem especialização para atuarem nas UTIs, nos atendimentos de alta complexidade, por profissionais sem essa qualificação específica, é extremamente arriscado, perigoso, é criminoso e mostra um completo desrespeito a todos esses profissionais enfermeiros que atuam, gente, há mais de 20 anos aqui no estado. Olha, Karine, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o Mário Viana, disse que a decisão do governo de priorizar a contratação de profissionais com base apenas no custo terá consequências sérias e graves para a população e para o sistema de saúde como um todo, no geral. E pede que as autoridades do estado, no caso o governador Wilson Lima e o secretário de saúde Anoar Samad, reconsiderem essa mudança e mantenham nos postos de trabalho os enfermeiros do Instituto de Enfermeiros Intensivos do Amazonas. É uma barganha que quem vai pagar lá na ponta é a população com a própria vida.
Há uma outra questão aí que a gente deve considerar aqui, Carlão, é o seguinte: recebemos informações de que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Graciete Mouzinho, está empenhada, 100% envolvida, para que os enfermeiros assinem, sim, essa contratação direta por interesse político. O que falam é que ela pode ser candidata a vereadora no ano que vem. Se isso se confirmar, é extremamente grave, tudo fica pior ainda. Colocar em risco a vida das pessoas por interesses pessoais e políticos. Com certeza, nós aqui do 18 Horas vamos acompanhar esse assunto, toda essa movimentação, para informar a você. Que essa é a nossa prioridade, informar a população sobre todas as questões pertinentes. 6h34, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, o Feirão Limpa Nome fechou mais de 25 mil acordos no Amazonas. O feirão vai até o dia 30 de novembro e as empresas que participam das negociações oferecem descontos de até 99%. Carlão, e a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito do assunto. Mais de 1 milhão de brasileiros já negociaram suas dívidas desde que começou o maior feirão Serasa Limpa Nome no último dia 30 de outubro. Em 9 dias, o feirão Limpa Nome fechou mais de 25.700 acordos aqui no Amazonas. Segundo a Serasa, as empresas que participam das negociações oferecem descontos de até 99%. O feirão Limpa Nome segue até o dia 30 de novembro. A ação conta com a participação de mais de 500 empresas. Entre elas estão bancos, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, além das concessionárias de energia, operadoras de telefonia e varejistas. Segundo o coordenador da Serasa, Tiago Ramos, as contas básicas são as maiores responsáveis pelos devedores. Lembrando que para limpar o nome, toda a negociação pode ser feita virtualmente. Para participar, basta acessar qualquer um dos nossos canais digitais gratuitamente, o site serasa.com.br ou baixar o aplicativo Serasa. Em até 3 minutos você faz o cadastro, tem acesso às condições que estão sendo oferecidas de negociação para pagamento à vista ou parcelado e conclui o acordo por lá mesmo. Esse ano nós temos uma grande novidade, que é o pagamento via Pix. Com ele, a dívida sai do nome do consumidor em até 24 horas. E quem não tem facilidade com celular ou computador não fica de fora também. Nós temos uma parceria com os Correios, então todas as agências dos Correios do país estão habilitadas a negociar as dívidas dos brasileiros em uma parceria com a Serasa. O Feirão Limpa Nome segue até o dia 30 de novembro. Mais de 530 milhões de ofertas estão disponíveis no site e no aplicativo da instituição. Outras informações estão disponíveis no site serasa.com.br. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha aí, em Manaus está sediando até amanhã o 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O encontro dos gestores estaduais acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, com discussões focadas na preservação da região amazônica e da população local como protagonista no processo. Muito importante, Carlão. E o repórter André Meirelles traz pra gente agora mais informações. Vamos acompanhar. O 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, que ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, promove discussões sobre a preservação da região amazônica e da população local como protagonistas. Conforme o governador do estado, Wilson Lima, o encontro é uma oportunidade para os gestores discutirem o desenvolvimento econômico e potencializar oportunidades para quem vive na região. E esse é um momento muito importante para que todos os governadores estejam juntos para a gente discutir as questões, né, que afetam a todos os estados da Amazônia. A questão do desenvolvimento econômico, né, que alternativas é que a gente tem aqui na Amazônia para dar oportunidade para o povo que mora aqui. A gente tem a oportunidade de contar a nossa história do ponto de vista de quem mora na Amazônia, do ponto de vista de quem toma decisões, para que a gente possa, em conjunto, encontrar soluções para problemas que são históricos na Amazônia.
Nesta quinta-feira, secretários e representantes das secretarias de segurança pública dos 9 estados da Amazônia Legal discutiram a compra compartilhada de munições, que pode representar 20 milhões de reais na economia com a aquisição dos equipamentos, como explica o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Almir Cavalcante. É muito importante isso porque ela nos traz uma diminuição, uma economia de mais ou menos 20 milhões. É diferente de tu comprar separado de mim, né? E cada estado comprar o seu. Os estados do consórcio, né? Da Amazônia Legal estão bem interessados nesse assunto porque é bom para todo mundo. Ainda não há um prazo específico para a compra dos equipamentos, mas segundo o representante da SSP no Amazonas, o período para aquisição está sendo discutido pela Câmara Técnica. O secretário de Segurança Pública de Roraima, André Fernandes, pontuou que a parceria entre os estados é importante para o fortalecimento das ações das forças de segurança. E a integração entre os estados é a solução do problema. Quando todos trabalham juntos, fazem programas juntos, a gente já vê bastante resultado. Para o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, o encontro é importante para um alinhamento de forças no combate à criminalidade na região amazônica. São discussões interessantes no âmbito da segurança pública, justamente com vistas a fortalecer essas parcerias entre os estados, entre a segurança pública desses estados, com a única finalidade de combater o crime. O fórum iniciou na quarta-feira e segue até esta sexta-feira. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 50 minutos, chegou a hora da gente ficar por dentro dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, parece que aumentou aí essa tensão entre a Câmara Municipal de Manaus e o prefeito Davi Almeida. Conta mais pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, hoje teve até coletiva, viu? Acontece que ontem eu falei sobre o empréstimo de 600 milhões de reais que a Câmara Municipal negou ao prefeito Davi Almeida, né? A prefeitura. Mas o que aconteceu? Logo após isso, houve um bloqueio aí nas contas da Câmara Municipal de Manaus, que para muita gente foi entendido como algum tipo de represália por não ter liberado o tal do empréstimo. O presidente da casa, vereador Caio André, fez uma coletiva e disse que não dá para relacionar as duas coisas, tem que fazer um estudo para ver se foi isso mesmo. De qualquer maneira, ele entende que houve ali uma interferência de um poder sobre o outro, já que a Prefeitura de Manaus não poderia fazer a Câmara ficar sem poder movimentar aí a parte financeira dela. E o vereador também falou que deixou de poder pagar um imposto por conta desse bloqueio e que a Câmara não recebeu nenhum tipo de aviso. A Prefeitura de Manaus soltou uma nota dizendo que houve uma manutenção aí do sistema financeiro e por conta disso teve esse bloqueio temporário. Então se tratou só de uma manutenção, não foi nenhum tipo de represália. O vereador Caio André achou estranho, disse que nunca aconteceu esse tipo de coisa na Câmara, nunca houve essa manutenção, então soou um pouco esquisito, em especial logo depois aí de uma votação que deixa de fazer com que a Prefeitura tenha autorização para receber o tal do empréstimo. Junto do presidente da casa, vereador Caio André, estavam lá alguns vereadores considerados ali de oposição, que votaram contrários ao empréstimo, e nenhum da base estava presente. A imprensa se fez presente ali de forma massiva, né? Teve muita gente participando, muitos jornalistas, e o vereador Caio André foi questionado e aí, vai rolar algum pedido de impeachment? Ele falou que ainda não é possível falar disso, mas que haverá um estudo para investigar o que foi que aconteceu, por que teve o sistema bloqueado, ainda mais sem nenhum tipo de aviso, e que não vai medir consequências para poder poder firmar a Câmara Municipal de Manaus como um poder
independente. Ele até lembrou que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quando acontece algo assim, há uma quebra nessa harmonia. De qualquer maneira, ele disse que é preciso investigar. Então, sim, tá bem tensa a situação entre Câmara Municipal de Manaus e Prefeitura de Manaus, em especial o prefeito Davi Almeida. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, temos aí uma pesquisa nova na praça. Você tem aí os números que essa pesquisa tabulou? Tem pesquisa nova e de Instituto Novo, né? Olha aí. Então, a gente tem novidade mesmo. É uma pesquisa da EAS Consultoria Estatística em parceria com o Radar Amazônico. Na pesquisa espontânea, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele aparece vencendo. Na verdade mesmo, quem vence é o não sei responder, não sei responder, que apareceu com 48%. O nenhum candidato também ficou com 18%. Aí em terceiro lugar, nós temos o prefeito Davi Almeida. Em quarto lugar ou segundo lugar, se a gente estiver falando aí de candidatos, nós temos o deputado federal Amon Mandel. Outros nomes apareceram, mas pontuaram com menos de 1%. Gente, até o Wilson Lima falaram, que é o governador. Com menos de apareceu também o Coronel Menezes e o Roberto Cidade. Roberto Cidade, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Com 1% apareceram outros nomes como Arthur Neto, Eduardo Braga, José Ricardo, Chico Preto, Wilker Barreto, enfim. Agora, na estimulada, que é aquela que chega e pergunta, e aí, em quem você vota? Fulano, 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 fulano. Aí, Amon Mandel aparece com primeiro lugar, com 36%, e o prefeito Davi Almeida aparece com 33%. Então, Amon 36%, Davi 33%. Uma diferença... é a primeira que o Amon aparece em primeiro, né? Porque a gente tem visto ele em segundo sempre, né? Sempre fica ali muito acirrada, técnico, né? Sim. E dessa vez, Amon aparece aí em primeiro lugar. Os outros candidatos aparecem, mas numa distância grande. Em terceiro aparece Coronel Menezes com 13%, em quarto, Roberto Cidade com 7%. Em outros cenários, Amon também aparece na frente, que aí é somente, se tivesse Amon Mandel, Davi Almeida e Roberto Cidade, Amon fica com 41%, Davi Almeida 37%, Cidade com 8%. Amon Mandel e Davi Almeida, somente os dois. Amon Mandel 43%, Davi Almeida 40%. Então, se mantém ali, né, uns 3% de diferença com Amon na frente. Eu acho que a gente está vendo a coisa mudar um pouco, viu? E tem chão à beça, né? Porque fome, mas ainda tem chão. E muito. Falando em rejeição, Davi Almeida está com 20% de rejeição. Depois vem Roberto Cidade com 17%, Coronel Menezes com 16%, Alberto Neto 9% e Amon Mandel tem a menor rejeição com 8%. Karime, Carlão. Beleza. Cíntia, rapidinho, Cíntia, será que dá pra gente falar do seguinte? Hoje teve aí governador do Pará, Helder Barbalho, e o Wilson Lima lado a lado recebendo homenagem no Tribunal de Contas do Amazonas. Teve saia justa? Pelo menos o Wilson Lima cobrou dele a questão da fumaça? Gente, eu tava na Câmara Municipal de Manaus, eu não posso falar presente lá, mas o que eu ouvi é que houve muita harmonia. Gente, em cerimônia é difícil, né? Você tem que estar lá pra conferir Caras de perto. E bocas. Pra ver as entrelinhas, né? Exatamente. Tá ok. Beleza, então, obrigada pelas informações, Cíntia. Amanhã. Mix. 18 horas. Esporte. Falando de esporte com o Cid Soares, Sidão, a vitória ontem do Flamengo sobre o Palmeiras abriu novas perspectivas. Com certeza, né? Nós temos aí 5 times agora na disputa direta pelo título. O Flamengo é um. O Grêmio vem na sequência com Palmeiras, Bragantino e Botafogo. Quer dizer, tá essa turma toda embaralhada aí. Flamengo e Palmeiras de ontem à noite foi uma espécie aí de semifinal antecipada do Campeonato Brasileiro. Como Abel Ferreira disse após o jogo, o Palmeiras teve a chance de tirar o Flamengo da briga pelo título, mas o rubro-negro não só sobreviveu, como amassou o adversário por 3-0 no Maracanã, apresentando sua melhor versão, podendo até afirmar que Tite realmente achou o seu time. É tinhoso esse rubro-negro.
Não tenha dúvida, né? Bom, Goiás e Santos estão jogando nesse momento no gramado da Serrinha. Agora está no intervalo em 0-0. Também estão jogando Corinthians e Atlético Mineiro no Neoquímica Arena. O jogo foi para o intervalo em 1-0. O Atlético Mineiro é o time de melhor campanha no segundo turno do Brasileirão, com 66,6% de aproveitamento. Já o Corinthians é apenas o 13º na classificação do retorno, com 41% dos pontos disputados. Daqui a pouco, às 7, tem Botafogo e Grêmio. Isso vai pegar fogo. Vai pegar fogo literalmente, né? O atacante Maranhão, ex-Confiança, lá da Paraíba, pode pintar no Parintins. Com passagem por clubes como Fortaleza, Ceará, América Mineiro, além de outros clubes do Nordeste, o atleta está com proposta do Torão em mãos, segundo fontes aqui da região. Bom, o diretor de futebol do Parintins Futebol Clube é ninguém menos que o Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, e pediu ajuda aí para a disputa do Barezão 2024. Ele fez um apelo na sua conta do X, o antigo Twitter. Ele disse que está montando novamente o elenco do Parintins, time de futebol aqui do Amazonas, e está querendo aumentar o alcance de captação de jogadores profissionais. O Luiz Cláudio pede a empresários e olheiros que encaminhem nome de atletas por e-mail, luisclaudiolulasilva@gmail.com. E ele disse que o Parintins disputa a primeira divisão do futebol amazonense ano que vem e que vai analisar jogadores profissionais que têm o histórico de participar de campeonatos oficiais. E olha, se o Brasileirão encerrasse hoje, os adversários do Amazonas seriam Cruzeiro, Goiás, Curitiba ou o América. Mas ainda faltam 6 rodadas. É o que tínhamos para hoje. Até amanhã. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Mix. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. De janeiro a outubro desse ano, 186 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus. Os dados são das autoridades municipais de trânsito. O trânsito de Manaus continua matando pelo menos uma pessoa a cada 2 dias, em média. As autoridades noticiam várias operações de combate às irregularidades cometidas pelos motoristas. Mas pelos resultados alcançados, o resultado não é o esperado e muito menos o desejado. São centenas de acidentes com internações que lotam o sistema de saúde e causam grandes prejuízos às pessoas. É preciso aumentar e melhorar as campanhas educativas de trânsito no ambiente escolar, cobrar mais qualidade das autoescolas, e o clima de guerra no trânsito é uma consequência da falta de educação, mas principalmente a consequência da impunidade. Por isso, é preciso aumentar a fiscalização, as multas e as condenações penais e as que atingem o bolso de quem provoca o acidente. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.